Transição de carreira, migrando para a área de dados e analytics. Eu aposto que você vai querer saber sobre isso. Bora falar de transição de carreira, bora. Hoje nós temos dois convidados super especiais. Nós vamos falar de transição de carreira, migrando para a área de dados e analytics. Você vai curtir muito esse papo de hoje. Eu vou convidar a galera aqui, que eu já vi que eles já estão online. Boa noite. Vamos chamar a turma aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos convidar o nosso querido amigo convidado agora, o nosso amigo Felipe está aqui. E agora? Boa noite. Boa noite, eu estou só fazendo uma conferência. Eu convidei aqui, pera lá, eu acho que eu... Aí, agora sim. Opa, boa noite, galera. Boa noite. Fala aí, pessoal. Falta só colocar... Espera aí que falta colocar pod aqui. Espera. Poxa, não aparece para mim. Eu acho que eu já convidei. Falta só colocar o Pod Academy aqui. Deixa eu ver se... eu tô aqui já. Eu tô pelo Pod Academy. Ah, você tá pelo Pod Academy? Achei que era o seu. Não, tô pelo Pod. Ah, então tá beleza. Eu convidei o seu também. Ah, sim, não. Tá tranquilo, bora assim mesmo. Ah, então beleza. Galera, Show. Bom, tem uma turma já chegando, já tem uma turminha boa aí. Boa noite, pessoal. De novo, feliz pra caramba de estar aqui com vocês. E hoje tem dois monstros aqui que muita gente pergunta aí no dia a dia para mim, para o Felipe, para o Raul. Muita gente mesmo pergunta, e eu acho que tem essa curiosidade sobre transição, né, de carreira. Você migrar da área que você esteja, aí, seja lá qual for, para a área de dados e analytics. Muita gente tem essa dúvida, então hoje eu trouxe duas pessoas incríveis aqui que fizeram esse movimento bacana e eu vou pedir para que eles se apresentem para a gente começar esse bate-bola que vai ser... Hoje o negócio está como todas as outras, né? A palavra que eu tenho usado é enriquecedor. Eu acho que hoje vocês vão explodir a cabeça aí de tanta coisa bacana que a gente vai falar. Raul, se apresenta aí, depois Felipe se apresenta aí, vamos começar esse bate-bola top. Opa, maravilha, obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Raul Abdu Hamid, nome um pouquinho difícil aí. Para os íntimos, Abdu ou Zé. Zé é piada interna aqui da família, tá? Mas enfim, pode ficar à vontade para chamar de Abdu. Eu sou o Head de Growth Finance na Power of Data. Tenho formação em engenharia elétrica e mestrado em engenharia eletrônica e computação. E é um prazer estar aqui com vocês. Depois a gente continua aqui para eu falar um pouquinho da minha história. Pode ir, Felipe. Boa, maravilha. Boa noite, pessoal. Primeiro agradecer aqui o convite, né? É sempre uma honra poder participar dessas lives. Então, minha primeira live aqui no Pod Academy, estou muito feliz, muito empolgado. E meu nome é Felipe, eu trabalho na Power of Data como engenheiro de dados, né? Já tem, acho que ano que vem já vai fazer 4 anos, então já tem um bom tempinho de empresa. E quero contribuir aqui um pouquinho sobre os desafios que eu tive ao longo da carreira para chegar e migrar para a área de dados. Então, estou muito ansioso em ver as dúvidas de vocês e poder contribuir com isso. Massa, muito bem. Então vamos combinar até o jogo com a galera. Pessoal, mandem as dúvidas aí que vocês têm sobre esse tema, né? Essa migração de carreira, migração para a área de dados. Enquanto a gente vai conversando, mandem as dúvidas. Eu fiz essa migração também, então a gente está aqui num trio que todos nós fizemos essa migração. Eu comecei a trabalhar com dados aí já tenho mais de 15 anos. Na verdade, eu comecei lá em 2004 a trabalhar com dados e analítica, faz bastante tempo já. E, dado que todos nós fizemos esse movimento, eu estou curioso aqui para entender um pouquinho da trajetória. Conta aí, Felipe, conta pra gente como é que foi
O que você fazia antes de você trabalhar com dados? Como foi essa migração? E desafios que você teve, principais desafios para a gente ir desenrolando. Depois eu vou querer saber isso do Ralph também, para a gente começar esse bate-papo. Bacana, não, vamos lá. Bom, eu tenho trabalhado com tecnologia já tem 12 anos, né? 4 anos com dados, mas 12 anos de carreira em tecnologia, então, mas calma que eu não sou tão velho assim, eu tenho 29 anos e comecei a carreira trabalhando no suporte, então eu dava manutenção, formatava máquinas, era bem aquele cara TI da caverna mesmo, que arrumava computadores ali, bem na parte back-end ali da história. Né? E depois eu fiz uma transição para a área da saúde, né? Mas assim como antes eu trabalhei na tecnologia lá, comecei com suporte, fui crescendo dentro da empresa, né? Peguei mais responsabilidades, eu comecei a fazer relatórios em Excel, relatórios em bancos de dados relacionais, comecei a aprender um pouco de infraestrutura, então eu tinha que interligar as filiais dessa empresa por meio de redes, VPNs, comecei a aprender bastante de infraestrutura e ganhar essa experiência em tecnologia. Depois eu fui fazendo mais parte da coordenação dessa empresa na área de tecnologia e ajudava muito as áreas de negócio e a empresa a tomar as decisões, não a partir de dados ainda, mas ajudando com relatórios e coisas mais sistêmicas, né? E aí, como principal desafio, meu primeiro contato com dados, acho que ativamente, foi quando eu fazia relatórios em SQL para a empresa, né? Então, criava ali, fazia joins entre tabelas, juntava informações, já trabalhando na área, mas não sabia como tratar esses dados, eu não sabia para que servia esses dados, né? Eu sabia que eu tinha que fazer um relatório e era bem específico e sistêmico. Você ficou mudo para mim. Para mim também. Você tá mudo, Felipe? Eu tô mudo? Agora voltou. Ué, será que... Deixa eu ver aqui. Voltou? Voltou. Perfeito. Não, então, e aí ao longo dos anos eu fui tendo mais interesse na área de dados e por influência do Bruno, né, ele trabalhava no banco e eu... Ficou mudo de novo. Você tá mudo. Poxa, mas então meu celular tá... Que estranho. Eu já sei o que está acontecendo. Você não quer contar para a galera quais são os truques aí que você usou para você fazer a migração. Você está querendo esconder o ouro. Esse é o lance. Eu vou segurar o celular só para ver que ele não muda, porque eu estou deixando ele encostado e não sei o que foi. É a primeira live aqui no celular, então desculpa aí. Vamos lá. Agora vocês me ouvem bem? Estou te ouvindo bem. Sim. Beleza. Estou curioso para saber a migração, pô. Oi? Eu estou curioso para saber como é que foi essa migração. Boa, vamos lá, estou chegando lá. Show. E aí, por influência do Bruno, né, muita curiosidade em saber o que ele fazia na área de dados. Lá em 2018, me despertou essa curiosidade e eu comecei a estudar para entrar na área de dados, né? Só que eu comecei a entender a cadeia toda. Eu comecei a querer saber mais sobre ciência de dados, sobre engenharia de dados, sobre análise de dados. E aí chegou o meu primeiro desafio, meu primeiro erro, né? Foi estudar muito hard... E aí a gente entra na primeira palavrinha aí da live, hard skills. Eu meti a cara em hard skills, fui estudar Python a fundo, fui estudar SQL a fundo, arquitetura de dados, mas eu estudei muito, 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 muito. E aí eu cheguei na minha primeira parede, né? Como eu estudei muito Python, eu não tinha uma direção, eu estudava Python para tudo. Então eu fazia até desenvolvimento web com Python, eu fazia desenvolvimento de jogos, eu fazia Python para análise de dados, para tudo. Então, como eu não tinha esse direcionamento exato, eu saí estudando. E esse foi meu primeiro erro. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia do que não fazer no início de carreira. E é justamente esse o intuito aqui do Pod Academy, né? Senão você sai estudando cursos e cursos e cursos, e você quer completar o curso até o fim, pegar o certificado, mas se você não tiver um objetivo, então a primeira orientação aqui, ter um objetivo nos estudos, né? Principalmente nesses cursos livres que a gente sai fazendo, certificações, né? Então, minha primeira topada de parede foi nesse sentido. E aí eu fiquei um ano estudando, e lá em 2019 eu fui contratado pela Prof Data para ser consultor de engenheiro de dados dentro da Bolsa de Valores, na B3. Né? Então, vale ressaltar que eu fiquei um ano estudando até entrar
né? Tive esses problemas no início de estudar sem direcionamento, mas que próximo à minha contratação, 6 meses antes, eu comecei a entender melhor, estudar com auxílio, claro, do Bruno, e ter um direcionamento melhor. Ó, você vai estudar isso, vamos nivelar esses conhecimentos, vamos entender o que você precisa aprender para justamente ser um engenheiro de dados, que daí eu já tinha interesse e foco em ser engenheiro de dados. Então, eu já sabia a diferença das áreas, foi clareando mais para mim, e aí comecei a fazer essa transição de carreira, né, de sair aquele cara muito técnico e começar a abrir a cabeça e aprender um pouco mais de soft skills e de ideias de negócio, né? Então, foi um pouco de... Entendido, massa, que trajetória bacana. Vou interrompendo aqui para a gente ir fazendo a dinâmica. Até apareceu a pergunta, né? O tempo de estudo. E galera, isso impacta muito, tá? Muita gente hoje, entre aspas, perde muito tempo estudando um tema, sendo que ela ainda não está orientada a resolver um problema. Então, acaba estudando. Por exemplo, tem gente que fica 2, 3 anos estudando Python, e aí perde o time, e aí acha que não está capaz, acha que não vai conseguir. Então, existe um atalho, e o atalho é sempre muito focado em resolver problemas que o mercado precisa, para te tirar dessa lama que é de mergulhar no técnico sem saber o direcionamento apropriado. E aí, Oralvo, conta pra gente a sua trajetória, né? O do Felipe, o Felipe eu entendi que veio basicamente ali da área de TI, uma TI específica, né? Nada a ver com a área hoje de ciência e engenharia de dados, então foi uma transição, um cavalo de pau bacana. E hoje sucesso total. E o seu, Oralvo, qual que é? Tô curioso aí. Opa, vamos lá. Maravilha. Como eu falei mais cedo, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, né? E assim, a minha trajetória ela começa ali dentro da faculdade, né? Se a gente colocar ali, a partir de 2011, mais ou menos, então eu tenho mais de 11 anos, 10, 11 anos de experiência na área de tecnologia, programação e arrisco a falar que também na área de dados, né? Porque em 2011, mais ou menos, ainda dentro da faculdade, né? Eu toquei um projeto de iniciação científica muito voltado para aquisição de dados. Foi aí onde eu comecei minha jornada no hardware mesmo, sabe? Para quem não sabe, mas existe um dispositivo chamado geofone, que é um sensorzinho que a gente coloca para poder fazer pesquisa de petróleo, né? É um processo de descoberta do que tem debaixo da terra, né? E aí eu comecei a usar aquele sensor ali para poder fazer a aquisição de dados, né? De um processo sísmico ali, de pesquisa sísmica. Foi aí onde eu me apaixonei pela área de hardware, pela área de dados, né? Ainda muito embrionária naquela época, em 2011, né? Sabia muito pouco do que eu sei hoje em questão de ferramenta e tudo mais, mas foi aí onde eu tive o meu primeiro contato, o projeto depois virou patente, foi super legal. E um ponto que eu quero falar aqui, que eu acho interessante nessa questão de migração de carreira, é a gente, antes de contar um pouco a minha história, né? Eu passei muito por um processo de olhar para onde que eu estava indo, né? E sair um pouco do status quo, sabe? Porque quando a gente está dentro da faculdade, a gente é orientado por vozes ou pessoas ali que têm experiência, né, à nossa frente, e a gente acaba ouvindo e dando muito valor para aquilo, né? Não que não tenha o seu valor, mas a gente acaba, na ingenuidade ali, a gente acaba achando que o caminho, só existe um caminho, né? E o caminho, na época que eu achava, era: vou estudar, vou ser o melhor aqui na universidade, vou prestar concurso na Petrobras, na ANEEL, na Anatel e etc. E esse é o caminho, né? Então eu achava que o caminho era concurso, eu achava que o caminho era simplesmente esse. E aí, durante a faculdade ali, felizmente a gente teve um desafio muito grande. Na verdade, foi por conta de uma competição de robótica em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, que a gente como estudante na época de engenharia, né? A gente se lançou ao desafio e se descobriu no mundo do hardware, no mundo da eletrônica e no mundo do software, né? Dentro da faculdade, a gente começou a descobrir que não tinha só a área de energia, a área de potência, a área de telecomunicações, mas também existia a área de eletrônica, a área de software, a área de dados, né? E aí nós fundamos, na época da faculdade, um laboratório que existe até hoje, na Universidade Federal de Goiás, que é o Piqui Mecânico, né? É um laboratório focado em vamos construir, fazer do it yourself, construir projetos com o objetivo específico de competir em competições de robótica, né?
onde são projetos que envolvem muita mecânica, muita eletrônica, muito software, né? E a gente acabou... o Afonso está falando aí, ele só tinha 4 anos de existência. E aí, assim, a gente acabou desenvolvendo um laboratório que passaram mais de 100 pessoas dentro da universidade, né? Impactamos várias pessoas, porque as pessoas estavam perdidas no curso e por conta ali do laboratório nosso, as pessoas começaram a ganhar um norte, né? Para onde ir, o que estudar, e também muito a questão do it yourself, sabe? A gente tinha muito essa prática assim do tipo, vamos correr atrás, vamos aprender, não vamos depender dos professores ou de esperar a disciplina XPTO chegar para a gente poder aprender aquele tópico, ou esperar um professor ensinar um Python ou um Java da vida. Então a gente corria atrás bastante do conhecimento para poder cumprir um objetivo, que era a competição de robótica. Então, isso me ensinou muito. Isso me mostrou empreendedorismo, gestão, me trouxe uma visão que eu não tinha na época. Eu achava que o único caminho que tinha era a gente seguir para um concurso público, né? Então, isso abriu bastante os meus olhos. Eu sempre conto essa história porque na faculdade, né, olha lá, o Daniel falando ali, ó, pique mecânico, é esse mesmo. Muito bom, Daniel. Saudades, hein, cara? Pique mecânico era maravilhoso, cara. E aí, assim, estando dentro do pique mecânico, né, eu terminei minha faculdade e falei o seguinte, e agora, o que eu vou fazer? E ainda perdido, eu falei, preciso fazer um mestrado, né? É o caminho natural de todo mundo, faz uma pós, faz um mestrado e tudo mais. Terminei a faculdade, fui fazer mestrado no ITA, né, ali em São José dos Campos, atuando também em eletrônica e computação, mas mais especificamente para controle de vantes, né, e drones. E aí, assim, no meio do mestrado, ali já quase terminando o mestrado, eu já estava coçando para poder ir para o mercado, né? Tipo, não era para mim. Comecei a descobrir que a área acadêmica não era para mim, né? Não estou dizendo que o caminho aqui é um ou outro, mas que para mim funcionou. Não funcionou muito bem a área acadêmica, me ajudou bastante no embasamento técnico, aprendi bastante como funciona a pesquisa, me aprofundei muito tecnicamente, principalmente na parte de software, né? Foi onde eu tive contato com diversas linguagens e técnicas ali de software, engenharia de software, e também me aprofundei muito na questão do hardware, né? Mas descobri ali no mestrado, né? Eu lembro muito de um professor meu, Marco Antônio Asfal, que ele falava o seguinte: não vá direto para o doutorado, porque tinha essa oportunidade assim de fazer intercâmbio e tudo mais, e direto para o doutorado, né? Ele falava assim, faz um mestrado, porque são só 2 anos. E o mestrado vai te dar o seguinte, ele vai te mostrar se você quer ir para a área acadêmica ou se você não quer ir para a área acadêmica, né? Se você quer ou não seguir esse caminho. E aí eu ouvi aquele conselho e falei, beleza, eu vou continuar mais 2 anos. Foi bom para mim, para o meu currículo, para minha bagagem, conheci novas pessoas, enfim, mas descobri que aquilo não era para mim, né? E aí, no final do mestrado, eu comecei a empreender junto com 2 amigos lá em Goiânia, né? Na época, eu estava em São José dos Campos, fui para Goiânia. E essa empresa que a gente fundou era especificamente para construir robôs, que é para solucionar um problema específico da indústria, né? E do saneamento, que é a inspeção em tubulações, né? Então, a gente, junto com o engenheiro mecânico, junto com uma pessoa muito forte em software e hardware, a gente se juntou, construiu um projeto e a gente fundou a empresa, né? Também tive muitos problemas nesse caminho aí, porque construir empresa não é simples, né, Bruno? O Bruno sabe muito bem, né? É um processo aí de muito aprendizado, de muita coisa que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Também, paralelo a nesse momento também, a gente não se pagava na época, eu acabei entrando na área de educação, né, para poder, vamos dizer assim, pagar minhas contas, né, na época que a gente ainda estava engateando como empresa, e aí eu acabei ficando em 2 áreas, né? Eu estava muito focado ali em fazer a empresa dar certo, a empresa muito focada em sensoriamento, robótica, IoT, soluções para o mercado, e paralelo a isso eu comecei a enxergar o caminho da educação. Na época a gente acabou fundando uma escola de educação para crianças, que também me trouxe muito aprendizado. E por que eu estou falando isso? Porque essas 2 experiências, durante aí 2015 até 2017, mais ou menos, eu aprendi muito em relação à parte comercial, à parte de gestão, à parte de pessoas, né? Eu vim de um berço muito técnico, engenharia, mestrado em eletrônica, computação.
Quando eu tive que me deparar com um desafio de, putz, eu tenho aqui um produto muito bom, mas eu preciso vender ele. Eu preciso pegar o telefone, vencer meu medo, ligar para um cara e identificar a dor dele e tentar vender para ele. Tá? Isso para um engenheiro, isso é difícil, dependendo ali das limitações da pessoa. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que não têm. Mas eu tive que vencer esse medo. E isso me trouxe um aprendizado muito grande. Né? Essa questão de conseguir ter segurança para falar, seja com uma pessoa, um analista ou com um diretor de uma empresa. Né? E convencer ele de que uma solução técnica vai resolver um problema dele. Então, eu tive muito aprendizado nesse processo. E aí, assim, finalizando a minha história, que tá, acho que eu estou me delongando um pouco aqui. Em 2017, mais ou menos, a gente teve um projeto com o Senai, onde a gente pegava as imagens de tubulações de vídeo inspeção e o projeto era para aplicar uma rede neural para poder aprender com aquilo, com aquelas imagens e detectar automaticamente possíveis anomalias. Foi aí que eu comecei a entrar no mundo de machine learning de forma mais a fundo, assim, sabe? Eu procurei muito conhecimento, eu fui atrás de muitos, vamos dizer assim, de muitos cursos, principalmente, né? Lá em Goiânia, a gente tem uma referência muito grande, que é o professor Anderson, da Universidade Federal de Goiás, que ele toca diversos projetos no Brasil inteiro, ele é uma referência na área também, principalmente em rede neural e deep learning. Então, fiz alguns cursos com ele, aprendi bastante com ele, corri atrás mesmo. E foi mais ou menos nessa época que eu tive contato com o Bruno, e o Bruno, né, comentou comigo que a Prof. Data estava começando e tudo mais. E aí, enfim, comecei a entender que era um mercado, não conhecia muito esse mercado, né? E comecei a me apaixonar por esse mercado. E comecei a enfiar a cara nesse mercado. E aí eu fiz um passo, eu saí do técnico, saí do hard skills, fui para o soft, né? E quando eu entrei na Prof. Data, eu voltei, o movimento anterior. Eu voltei para o hard skills. Então eu tive que voltar a estudar coisas que eu não estava mais acostumado, né? Minha base me ajudou muito nisso. Mas isso, né, essa base, esse embasamento meu ali na engenharia, no mestrado e toda a coragem que eu adquiri, eu falei, vamos em frente. É uma área que está em hype, né? É uma área que está super valorizada e não só isso que me guiou, tá? Que me motivou, o que me motivou foi, pô, que legal, cara. Vou pegar os dados de uma empresa e transformar isso em resultado. Isso para mim foi animal, do caralho. Eu falei, caramba. Então, existe emprego disso, que a gente faz isso de forma divertida e ainda ganha dinheiro, né? E aí eu falei, cara, eu quero isso para mim. E comecei a estudar, comecei a correr atrás, voltei, né, a desenvolver mais os meus hard skills, né, para poder atuar no início da empresa. E até hoje eu atuo ali como especialista ali da B3, em engenharia de dados, né? Então, já junto com o Felipe, com todo o time lá, a gente já desenvolveu diversos produtos muito legais. E aí, nos últimos anos aí na Prof. Data, né, mais especificamente 1 ano e meio, eu tenho voltado a desenvolver mais as minhas soft skills, que é essa questão comercial, essa questão de relacionamento com o cliente, de vencer, de entender as dores do cliente para a gente poder pensar como que a gente comunica, como que a gente cria ações, como que a gente cria ações de marketing, campanhas de marketing, para que a gente consiga chegar nos clientes e mostrar, a gente consegue resolver seu problema. Né? Então, essa questão dos soft skills, ela traz vários temas para nós, né? O principal é a comunicação que a gente precisa trabalhar. Mas assim, a gente vai tocando aqui a live, porque senão eu vou ficar o resto da noite falando aí. Eu acho que é bom, vou puxar um ponto aqui para deixar claro para o pessoal, que também é uma dúvida que todo mundo tem, quer dizer, muita gente tem, que é o seguinte. Galera, quando vocês falam em Big Data e Analytics, vocês vão ver que eu falo muito esse termo, né? E a gente fala muito esse termo, dados e Analytics, Big Data e Analytics. Quando a gente fala esse termo, e para quem está querendo entrar para essa área, tem que ficar atento, né? E aí até vou puxar também em relação a um comentário que fizeram aqui, puxando as perguntas, sobre... existem duas grandes áreas, tá, gente? Existem vários nomes que o pessoal coloca, né? Tem analista de BI, analista de dados, engenheiro de machine learning, tem um monte de nome, mas entendam que existem duas grandes áreas que vocês precisam separar na sua cabeça, na hora que você quer trabalhar com dados analíticos. Você não se afundar num poço de lama sem fundo, né? E vamos lá, tem essas duas grandes áreas. A primeira delas é a área de engenharia de dados. É um mundo, engenharia de dados. O outro mundo é a ciência de dados. Dado essas duas grandes áreas, tem várias derivações que acontecem aqui. Mas se vocês escolherem uma dessas duas,
para fazer a sua migração de carreira, já facilita a sua vida em 99%. Você já vai ser muito assertivo. Então, pensa sempre assim, lembrem-se, vou trabalhar com Big Data e Analytics, existe uma grande área que é a área que organiza e trata os dados para que a empresa inteira possa consumir os dados. É uma grande cagada quando um cientista de dados tem que fazer o papel do engenheiro de dados ou quando o engenheiro de dados tem que fazer o papel do cientista de dados. Isso mostra imaturidade daquela empresa. Não estou querendo dizer que não tem gente que saiba fazer tudo. Tem. Mas então lembre-se, separa os mundos, né? Engenharia de dados para um lado, cientista de dados, ciência de dados para o outro. Isso já te ajuda muito. E pesquisem sobre isso, né? Para a turma que está nos vendo aqui. Entendam esses dois mundos. E aí, Felipe, pensando aqui, né? Você que mergulhou na engenharia de dados, e também, com a pergunta que fizeram para a gente, aqui foi o seguinte, as empresas colocam lá um monte de sopa de letrinha de nome. É Spark, Hive, Python, SQL, Oracle, SAS, Teradata, Pentaho. Os caras colocam tudo lá. Isso mostra imaturidade também, porque as empresas não sabem ainda ao certo esses papéis. Então é muito bom a gente trazer essa lucidez, porque a gente consegue entender melhor esses processos. E aí eu te pergunto, dado esse cenário, né, que as empresas colocam essa sopa de letrinha técnica lá, e a sua transição de carreira, quais são os principais hard skills que você teve que treinar do básico ao intermediário, passando pelo intermediário e indo para o mais avançado? O que é um mínimo para a pessoa conseguir entrar para a área de engenharia de dados? O que é um intermediário, pensando na evolução técnica primeiro? Vamos primeiro no técnico. E o que é um avançado, pensando na área de engenharia de dados? Conta para nós aí. Legal, vamos lá. Pessoal, primeiro eu peço desculpas se estão com algum probleminha aqui de áudio. Eu não sei o que é, meu celular nunca tem esse problema, é só porque estamos ao vivo aqui, né? Mas vamos lá. Se falhar de novo, vocês me avisam, vocês me sinalizam aí que eu dou um jeito. Mas vamos lá. Primeiro, se você me permite, só vou puxar uma pergunta que eu vi ali também, né? Primeiro que o Alonso ele falou lá sobre as empresas pedirem skills técnicas, por exemplo, aprenda Python e tenha 10 anos de experiência em Python. Imagina que o Python só tem 8 anos de existência. Existe essa cagada que a empresa faz, né? Ela posta um job no LinkedIn, que seja, e posta uma vaga que é impossível, né? O criador nem fez a linguagem ainda e já tem que ter gente experiente. Isso é muito comum, né? Então, vamos pensar aqui agora nesses níveis, né, que o Bruno comentou, pensando aqui num nível iniciante na carreira de engenheiro de dados, né, olhando de maneira técnica as vagas, o que se pede nas vagas, né, e nas vagas legais, nas vagas decentes, né, sem chutar o balde, porque tem empresa que chuta o balde mesmo, você tem que saber todos os frameworks e claro que você não vai usar isso no dia a dia. Então vamos com calma, porque não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal coloca por aí também. Né? Então, o que a gente vê quando você vê uma vaga de engenheiro de dados júnior, né? E tem essa sopa de letrinhas também nas vagas, né? Porque agora eu estou vendo vaga de analista de ETL, analista de pipeline de dados, né? Tem de tudo agora, né? Não é mais engenheiro de dados, né? Você puxa um braço aqui, outro braço ali, isso eu acho que é para pagar um quarto do salário. Para mim não faz outro sentido. Então, eu acho que a empresa faz isso, né? Mas, vamos lá, para o engenheiro de dados mesmo, quais são as capacidades técnicas que ele tem que ter para começar a trabalhar com engenharia de dados, né? Então, vamos pensar sobre a engenharia de dados. Ele tem que disponibilizar os dados para a empresa, deixar esses dados úteis para que as áreas de negócios e os cientistas de dados possam desenvolver modelos, possam resolver problemas de dados, né? Então, pensa que o engenheiro de dados júnior não vai resolver o problema de negócio do dado, mas ele vai deixar disponível para as outras áreas, né? E o que ele precisa para fazer isso tecnicamente, né? Minimamente, ele vai ter que saber uma linguagem de programação, tá? Então, aprender ali a lógica de programação, porque ao longo da carreira ele vai sim ter que desenvolver pipelines de dados, automações, que ele vai precisar de uma linguagem de dados. E qual a principal linguagem de dados que ele pode aprender de primeira? Python. Python é a linguagem mais popular do mundo, eu nem preciso ficar falando aqui ou ainda usando a linguagem. Todo mundo que me segue ou que segue todos aqui sabem que Python é uma linguagem muito conhecida no mercado e é muito útil para a área de dados, né?
Então, legal, vamos aprender Python, mas calma, não vai aprender o Python inteiro, não vai comprar um curso de Python para desenvolvimento web e sair estudando. Calma, vamos aprender o básico, a lógica de programação, né, a sintaxe de programação, e depois aprender os tipos de dados em Python, como fazer condicionais, loops em Python, coisas básicas, você vai encontrar isso na internet, é bacana. Aprendeu isso? Vamos aprender SQL. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Qualquer profissional de dados precisa saber SQL, tá? Então, na minha opinião, é indispensável qualquer profissional de dados saber SQL, tá? Isso porque até os profissionais de negócio já estão aprendendo a fazer consultas em SQL, tá? Então, se você é um profissional técnico, você deve aprender linguagem SQL, tá? E eu volto a dizer, não vai estudar para ser um DBA, para fazer manutenção em banco de dados, vai estudar a fundo, vai comprar um curso lá de 300 horas, estudar. Não, estudo básico de SQL, seleções, agrupamentos de dados, joins, né, junção entre tabelas, funções, coisas mais básicas, mais simples, né? Então, o SQL é uma linguagem muito simples e ela é bem didática. Ela foi criada em 1970, então é uma linguagem bem definida e bem utilizada no mundo inteiro. E então vale muito a pena aprender a linguagem, porque em diversos frameworks que o engenheiro de dados usa, ele pode ter a possibilidade de usar o SQL. Então, sim, você deve aprender SQL, tá? O básico. Beleza, aprendi isso. Vamos dar uma olhadinha nas vagas de júnior. Ele vai dar manutenção e criação de pipelines de dados. Então, o que ele precisa aprender? Um framework específico. Vamos aprender o PySpark, que é um framework poderoso de processamento de dados de maneira distribuída. Então, é muito bacana que você possa aprender também PySpark, né? E o detalhe, né? Já que toda empresa aqui, que é startup, já está nascendo em cloud, e empresas que são grandes estão migrando para cloud, aprenda cloud, tá? Porque o mercado inteiro está indo para cloud. Você dificilmente vai ver uma vaga que você vai ter que configurar um ambiente complexo, que a gente chama de on-premise, né? Em loco, né? Dentro da empresa, com data center. Porque as empresas já estão pensando em migrar. Então, muito bacana também aprender o básico de cloud computing, né? Seja ela na AWS, na GCP, que é do Google, e na Azure, que é da Microsoft, a AWS da Amazon, tá? Essas três grandes clouds vão dar grande abrangência de todos os serviços que vocês podem trabalhar com dados, né? Só abrindo um parênteses aqui do que é cloud, né? Cloud, imagina que você pode alugar serviços online de computação, né? Eu posso fazer com 2 cliques, alugar uma máquina online ou criar um banco de dados online. Eu posso alugar serviços com esses grandes provedores. Eita, ficou mudo. Falhou. Falhou sua conexão aqui, Felipe. Vê se voltou aí. Voltou. Voltou? Então, eu estava falando de cloud, né? Que são grandes provedores de serviços que você pode alugar e pagar pelo que você usa, né? Então, é software as a service. Então, você pode usar e consumir só o que... Você paga só o que você consome, né? Antigamente, pensa que as empresas... Cortou de novo, mas eu vou fazer um bate-bola aqui, Felipe. Ô, Felipe, ó, cortou de novo aqui. Eu vou fazer um bate-bola aqui, ó. Deixa eu só, porque senão o pessoal fica com muita informação na cabeça e aí a gente perde, a gente explode a cabeça de todo mundo. Calma lá, vamos lá. Porque tem gente que está iniciando na área. Então, só um resuminho até esse ponto. Tem o básico bem feito do SQL, algumas coisas que você precisa saber do básico do SQL, um Python focado em dados e Cloud Computing. Galera, anotou esses 3 pontos? Anota aí. Básico é o que você precisa saber. Agora vamos aqui, vou fazer um bate-bola aqui, tá, Fê? Para controlar o tempo nosso. Boa, claro. Ó, e aí, o que acontece, né? Outro ponto é, não adianta você mergulhar no hard skill e abandonar o soft skill. Principalmente, tem muita gente nos vendo aqui, que são pessoas que estão fazendo uma migração de carreira e também estão olhando para a gestão, né? Estão olhando já para, eu quero ter uma equipe, eu quero cuidar, eu quero olhar já para gestão de pessoas. Então tem aí também muito soft skill, até na entrevista, até na conversa, para você conseguir, né, conseguir entrar para uma vaga dessa. Oral, e dado que você passou nessa jornada, né, teve muito desenvolvimento dessas soft skills,
o que que você me diz, associando esse estudo técnico, o que que você acha que é um diferencial de soft skill para você conseguir a entrada no mercado e depois lá dentro, quando você já está atuando, mesmo como técnico, o que que te diferencia quando você tem uma boa comunicação? E quais são os soft skills que você acha que fazem ter o destaque que você tem hoje? Opa, maravilha, Bruno. Antes de falar das soft skills, eu quero falar uma observação aqui que foi, vamos dizer assim, o que mudou minha cabeça, a forma como eu pensava. Eu acho que foi assim, o divisor de águas, assim, sabe? Foi quando eu aprendi sobre os 3Ps. Alguém já ouviu falar dessa sigla? 3Ps? Pessoas, processos e produtos. Quando eu descobri essa sigla e eu entendi o significado dela, eu falei o seguinte: putz, eu tô fazendo tudo errado. Que a minha cabeça antigamente era assim: eu sou bom tecnicamente, eu sei fazer isso, eu sei que isso resolve um problema. Resolve o problema como e para quem? Estava errado, totalmente errado. E assim, para a gente gerar valor para a sociedade, seja como empresa, seja como, né, pessoa física, etc., a gente tem que pensar primeiro em pessoas, depois processos e depois produto, né? Porque senão a gente vai começar a desenvolver um monte de produto que vai ficar engavetado, né? Você vai ficar frustrado e etc. Então, isso foi assim, um divisor de águas na minha cabeça. Quando eu entendi isso, eu comecei a focar em pessoas. Ponto. Eu comecei a perceber que eu precisava melhorar muito a minha comunicação, ainda preciso muito, né? Tem muitos desafios ainda, assim, aquele mindset de sempre aprendizado constante, né? A gente precisa estar sempre evoluindo, o tom da voz que a gente usa, a entonação, 4Ps, faltou o preço, isso aí. Verdade, Berta. Então, assim, a gente pensar em vários detalhes, né? Não só na fala, mas na forma como eu me comunico, como traduzir o complexo numa coisa simples para todo mundo entender, né? Porque às vezes a gente sai da academia ou a gente sai do nosso time ali técnico, onde a gente está ali, de novo, no status quo ali, né? A gente está ali na zona de conforto. Todo mundo, né? Se eu faço uma piadinha ali de SQL, uma piadinha ali de machine learning, todo mundo vai rir e vai entender. E quando você vai conversar com um cliente? Né? Às vezes o cliente não tem o mesmo nível de profundidade, de conhecimento técnico que você tem, né? E quando você vai conversar com um diretor da área que já tem, sei lá, 10 anos que não pega num código, veio da área técnica, mas tem 10 anos que não pega num código, né? Você vai estar falando com pessoas. Então, o principal, acho que as principais soft skills, né? São as soft skills voltadas para pessoas, né? É você saber ter jogo de cintura, saber a hora de falar, saber como falar, né? Guardar para você a hora que os momentos que você tá puto ali com a pessoa, se a pessoa falou algum asneiro ou não para você, você tem que ter aquele jogo de cintura para saber responder, para saber falar. Um ponto muito importante é a empatia. Você se colocar no lugar do outro, independente de quem seja do outro lado, né? É você entender por que essa pessoa está tendo esse tipo de comportamento. Por que essa pessoa está falando dessa maneira? Se a pessoa é limitada ou não ao seu ponto de vista, né? Não diminuir as pessoas por causa disso, mas entender o outro, né? E o que eu quero? Eu quero transmitir, às vezes, um conhecimento, eu quero transmitir uma ideia, quero vender uma ideia para essa pessoa. Então, como que eu faço isso? E aí, para isso, eu preciso entender o outro lado, né? Eu preciso ter empatia com aquela pessoa, me colocar no lugar dela, tentar entender o perfil, a personalidade, o arquétipo dessa pessoa, até para eu saber como comunicar. O que é importante para essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa dominante. Não, essa pessoa é uma pessoa mais conforme. Não, essa pessoa é mais sanguínea, etc. Será que se eu falar dessa maneira, ele vai me ouvir? Ele vai prestar atenção? Ou se eu falar dessa maneira aqui, eu vou chamar mais a atenção dele, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de habilidade, na verdade, você vai desenvolvendo, né? É igual o Bruno fala, é academia, você vai treinando, né? Primeiro você busca conhecimento, é claro, que tem diversas bibliografias aí, livros que ensinam essas coisas, e segundo, você vai colocando isso em prática, né? Então, isso tudo se passa pela comunicação. Acho que a comunicação é o mais importante aqui. Comunicação é a chave, né? Exatamente. Eu vejo alguns casos, né, em entrevistas, pessoas geniais que têm um conhecimento técnico absurdo e elas não conseguem, muitas vezes, uma posição, não conseguem nem entrar, né, para o mercado de trabalho porque elas não conseguem expressar o conhecimento que elas têm dentro delas. E uma vez dentro da empresa, às vezes o processo seletivo foi uma prova, ela se deu muito bem, aquela pessoa que tem 40% do conhecimento, ou até menos, 30% do conhecimento técnico e 70% de uma boa comunicação é a pessoa que decola na carreira. Então, é muito importante, né, para quem está vendo a gente, ouvindo a gente aqui,
que você tem que dar atenção também para uma boa comunicação, você colocar a sua ideia, você incomodar no bom sentido. Você colocar a ideia na mesa, tirar aquele pensamento da sua cabeça, falar aquilo que você sabe, mostrar o valor. E aí, agora eu quero trazer um ponto aqui interessante, um ponto aí para o Felipe continuar na fala que ele estava ali naquele outro momento, que é o seguinte, que eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem em relação à migração de carreira. E até vou fazer um ponto aqui, eu vou falar um pouquinho, tecnicamente, quando for trazer o tema, eu falo olhando para a ciência de dados, porque eu sei que o Felipe é engenheiro de dados e o Raul, como está navegando nos dois mundos, aí eu trago um pouco da gestão e soft skill para a gente fazer um bate-bola complementar, tá? Quem está entrando na área, galera, é o seguinte, precisa ter uma coisa chamada portfólio. Portfólio. Isso é muito importante, você ter documentado, né, o seu conhecimento na área. Então, na ciência de dados, você precisa ter documentado problemas que você está estudando, ou que você já estudou, ou que você já trabalhou em outras empresas, que geram valor. Aí minha dúvida é, na engenharia de dados, Felipe, como é o papel do portfólio que você acha? Assim, por exemplo, o que você colocaria, o que você demonstra, né, quando você sabe ali uma questão técnica, o que você colocaria para que a pessoa, ao apresentar este documento, este item, né, que é o portfólio, vai contribuir para a entrada dela no mercado? O que você colocaria nisso? Como você vê essa questão? Muito interessante você falar de portfólio, né? Hoje mesmo até me marcou no Instagram, falando que muita gente pergunta como construir portfólio, né? Se é no GitHub, se é no LinkedIn, onde que a gente constrói esse portfólio e o que a gente deve colocar no portfólio, né? Bom, puxando até a minha evolução em soft skills, né? Até o Raul comentou bastante de comunicação, eu acho que eu comecei a trabalhar minhas soft skills, eu acho que em 2019 também, mas é claro que isso a gente aprende ao longo da vida, né? Então, na escola, na faculdade, em todos os lugares, todas as interações humanas que a gente tem, interpessoais, a gente vai evoluindo isso e vai tendo essas sacadas, né, ao longo da vida. Então, essa definição de soft skills é bem bacana e eu acabei falando muito técnico e não trouxe esse lado humano e interpessoal também, né? Eu acho muito importante a comunicação e ela deve ser papel muito importante, inclusive no engenheiro de dados, né? Então a gente começa já a entender que não é só um papel 100% técnico, tá? Então, o que eu colocaria num portfólio de engenheiro de dados, né? Bom, pensando que o engenheiro de dados, ele distribui dados para a empresa, ele desenvolve pipelines e distribui esses dados de maneira útil para uma empresa, o que eu faria? Eu gosto muito de pegar sempre temas atuais para resolver um problema atual do mercado e demonstrar isso em portfólio, né? Então, para as pessoas que não estão trabalhando em uma empresa e estão migrando de área ou não têm dados disponíveis na empresa, vocês podem pegar dados públicos para fazer algum tipo de manipulação, tratamento desses dados e disponibilização, né? Então, brevemente, imagina que você tem dados ali, a gente está agora em momento de Copa, né? Então, sei lá, vamos pegar os dados de Copas do Mundo anteriores, né? Todos os dados ali de partidas, de jogadores, estatísticas. Imagina que a gente cria uma tabela bem estruturada desses dados, né? Então, aqui eu já estou falando um pouco de maneira técnica, mas não dá para sair também do papel técnico. Você vai ter que ter um projetinho bacana para entregar, para mostrar com soft skills as suas hard skills, tá? Então, vamos criar aqui, sei lá, uma dashboard de dados da Copa. Vamos mostrar aqui os melhores times, os desempenhos, fazer algumas análises usando linguagem SQL, usando um ETL feito em PySpark, transferindo esses dados para uma dashboard via Metabase, ou Plotly, ou Power BI. Estou falando algumas palavrinhas-chave aqui, mas depois a gente pode detalhar. Mas imagina que bacana você ter um documento demonstrando que você pegou um assunto atual, você pegou algum tipo de estatística bacana e está demonstrando em tela, para que outras pessoas possam consumir visualmente, que você explicou com dados, você fez um storytelling com dados, mostrando o resultado daquele seu tratamento de dados que você fez como engenheiro de dados. Isso é de grande valia para a empresa. Se você mostrar isso para a empresa de maneira documentada e visualmente agradável, e até deixar um link desse dashboard disponível na internet, é muito bacana. Então, esse é um exemplo de um portfólio bacana, tá? E claro que você pode, assim como eu, você pode criar um site com o teu nome, né? E pode colocar todas as suas hard skills detalhadas, seus projetos,
em maneira de bullets, e depois de maneira que você clique nos projetos e te redirecione para aquele projeto, tá? Existem diversas maneiras de você apresentar esse teu portfólio, tá? Mas, agora, trazendo um pouquinho para a pergunta da Tan, para o que marcaram a Tan no Instagram dela, é que a galera estava querendo fazer portfólio no GitHub, né? Para quem não sabe, GitHub é uma plataforma de versionamento de códigos online. Então, você compartilha códigos publicamente ou privadamente e você pode olhar o código de outros desenvolvedores, né? Lá é lugar para ficar o código armazenado daquele projeto e não o portfólio daquele projeto. Mas tem uma coisa bacana que dá para você linkar no GitHub, porque eu vou até te falar uma coisa, né? Eu trabalhei como freelancer e trabalho até hoje em projetos internacionais e uma vez uma pessoa para me contratar pediu meu GitHub, tá? Sim, eu acho que não é usual, isso não é comum, mas ele me pediu meu GitHub para ver se ele estava organizado e quais projetos eu tinha atuado publicamente, tá? Então, esse perfil que pede o seu GitHub é mais técnico, tá? Então, não vai ser a recrutadora que vai entrar no teu GitHub, vai pesquisar seus códigos, ver se você está fazendo um código legal, mas tem algo lá dentro que chama, bem breve aqui, que chama README. Dentro do GitHub, rapidinho, chama README, é algo que você pode comentar sobre o seu código, sobre o seu projeto. Então, sei lá, você fez isso que eu falei da Copa, fez um repositório no GitHub, criou o seu projeto e distribuiu a sua dashboard. Cria um README bonito daquele teu projeto que escreva sobre aquele seu projeto. Porque senão ninguém vai saber também como acessar o teu projeto, como funciona aquele código. Então, é legal linkar o projeto no GitHub, mas não a sua página de entrada, a sua apresentação, seu GitHub. Não é necessariamente ali. Você pode usar o LinkedIn, o Medium para fazer artigos, você pode fazer artigos no LinkedIn, manter ele muito atualizado, e quem manja muito mais que eu de LinkedIn, inclusive eu ajustei o meu LinkedIn e recebo muito mais vagas hoje em dia por causa da Tan que está nos assistindo aqui. Então sigam o perfil dela, Tan Jardim, que ela dá muitas e muitas vagas de transição de carreira, de tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então só para puxar também isso aqui. Se eu não pego a palavra aqui, o Felipe fala até meia-noite, galera. Eu vou ficar cuidando dele. Deixa eu falar um pouquinho, pô. Assim que é bom. Brincadeira. Mas aí, ó, eu só vou responder trazer uma pergunta aqui, ó. O Herbert falou, né? E quem não sabe de nada, por onde começa? Qual a dificuldade? Ô, Herbert, vou te dar um puxão de orelha, cara. Todo mundo sabe alguma coisa, tá? Ninguém começa do zero. Primeiro você vai aumentar essa autoestima tua aí, primeira coisa, tá bom? E aí a segunda coisa, quem não sabe de nada, na verdade, essa pessoa não existe. Você sabe alguma coisa assim. Você vai usar isso que você sabe se comunicar, você sabe o português, você fala, você está aqui na live, você sabe entrar na internet, você sabe um monte de coisa. Então, você vai começar desse baseline aí para entender a diferença entre ciência e engenharia de dados. Ciência de dados e engenharia de dados. Começa por aí, para ver qual dessas duas áreas você quer seguir. Primeiro passo é esse, tá? E aí, o que eu vou perguntar para o Ralf aqui é o seguinte, um ponto importante aqui, que é o valor que essas áreas geram. Porque para quem está migrando de carreira, para quem está migrando de área, você vai lá e estuda, né? Você estuda, por exemplo, o engenheiro de dados estuda lá Data Lake, estuda bancos de dados, pipelines de dados, estrutura de dados. O cientista de dados estuda como resolver um modelo de fraude, como resolver um modelo de churn, como resolver um modelo de risco de crédito ou de um laudo de imagem no hospital. Você tem uma série de problemas a serem resolvidos. Mas, um ponto aí, uma questão que não me deixa calar, que é o seguinte. Mesmo no momento da entrevista, como que você linka esse técnico com o que de valor isso gera? Isso é importante, né? Como se faz isso? E depois que você está na empresa, como é que você tenta traduzir para quem não é técnico, como é um caminho, né? Esse caminho de gerar valor do técnico para, de fato, captura de valor da empresa. Desde antes até depois da entrada no mercado. Como é que você vê isso, Raul? E até se você acha que isso é importante, né? Ah, sim, com certeza. Antes você tinha feito uma pergunta em relação à questão da gestão, né? Do tipo, além das soft skills, né? Tipo, como que eu aplico isso no time ali, né? E eu acho que tem a ver com essa segunda pergunta também, né? Se eu tiver errado aqui, você me complementa. Mas assim... Oi?
Eu que tinha esquecido, bem lembrado. Não, não, sim. E eu, assim, eu acho que só um comentário que eu queria fazer, porque a gente falou muito de comunicação, eu falei muito de comunicação, né? Mas existem N outras soft skills, né? A gente está falando aqui de liderança, trabalho em equipe, resiliência, proatividade, etc. Todas essas são soft skills que a gente desenvolve ao longo da nossa carreira e da nossa experiência, e também não é tão simples quanto vou fazer um curso numa ferramenta, vou fazer um curso, sei lá, de 20 horas e vou aprender isso. Na verdade, isso é muito, esse aprendizado é muito na prática, né? É muito colocando a mão na massa, lidando com pessoas e com equipes, né? Para que você aprenda, né, no dia a dia. Tem gente que tem mais facilidade por um lado, tem gente que tem menos facilidade, então você tem que se entender. Acho que o primeiro ponto é você se mapear, se entender, falar qual que é a minha personalidade. E aí aqui, a gente tem várias técnicas para isso, né? Eu gosto muito daquela do CIS Assessment, né? Que divide a gente em quatro perfis ali, 4 personalidades ali. Mas existem inúmeras outras ali para a gente poder mapear o perfil. Acho que o primeiro ponto é a gente se entender, né? Entender qual que é a sua... quais são as suas habilidades, né? O que você o que você tem de forte, o que você tem de fraco, né? O que você precisa melhorar. E aí, no dia a dia, você aplicar aquilo, né? Você reconhecer que, bom, eu sou um bom, não sei, eu tenho facilidade em lidar com pessoas, em liderança, por exemplo, em transmitir minha ideia, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, em ouvir um não de outra pessoa, né? Então, eu preciso trabalhar isso, eu preciso aplicar bem aquilo que eu sou bom e trabalhar aquilo que eu tenho dificuldade. E aí, no dia a dia, você vai tendo experiências boas e ruins que vão te levar a colecionar esse portfólio, né? E aí, voltando um pouco na sua pergunta ali, né? Nessa área especificamente de ciência de dados e engenharia de dados, isso foi uma coisa que eu aprendi, e eu acho que isso se aplica em outras áreas devs também, é que o gestor dessa área, ele precisa saber o que ele está falando. Tecnicamente, ele precisa ter ali o hard skill muito, muito elevado. Não adianta um cara que vai chegar, que o cara nunca fez, sabe o que é ciência de dados e engenharia de dados por conta de palestras que ele participou, por exemplo, né? Ou de eventos que ele foi, ou de ouvir falar, né? E aí ele quer liderar uma equipe, esse cara vai sofrer muito, né? Porque a equipe não vai respeitar ele. Ele tem que saber falar a linguagem da equipe. Ele tem que saber o que ele está falando em termos não só de linguagem técnica, mas de processo. Aí voltando lá, pessoas, processo, produto, né? Também não adianta só pessoas, né? Não adianta só eu ser um bom comunicador. Se eu não entendo de processo, se eu não sei medir esse processo, se eu não sei construir esse processo, né? Um outro ponto muito importante é saber ler as pessoas e encaixar as pessoas do time dentro do seu time, porque as pessoas são diferentes. Não adianta eu chegar numa pessoa que tem um perfil X, que a pessoa é mais quietinha às vezes, um perfil mais conforme, mas que tem uma puta entrega técnica, e exigir desse cara que ele seja um bom comunicador. Ele não vai ser da noite para o dia. E às vezes ele nem quer ser, né? Então, assim, a gente olhar para o nosso time e falar, pô, onde que eu, né? Quais são as peças que eu tenho que encaixar aqui para que essas engrenagens possam funcionar da melhor maneira possível, todo mundo possa ficar feliz, né, com o seu trabalho, se sinta valorizado com o seu trabalho e no final a gente consiga entregar o resultado. Eu acho que esse ponto é bem importante. Não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Se eu não respondi, me fala. Respondeu sim. Eu gosto de... O pessoal tem que ter isso em mente, é muito importante essa questão. Muita gente me pergunta sobre essa questão da gestão. Muita gente acha que um gestor nessa área, ele não precisa ter o conhecimento técnico, esse é um dos pontos que você trouxe. E o ponto antes também, né, antes de entrar para o mercado de trabalho, você saber falar do seu portfólio. Gosto de trazer esse link, juntando com a fala do Ralph, que é o seguinte: o seu portfólio começa no seu discurso, começa na sua cabeça. Você tem que saber falar o valor que você gera, galera. Muita gente que tem a dúvida, né, de que não sabe, ou pelo menos não exercita falar o conhecimento que ela tem, o poder que aquele conhecimento tem de gerar valor, né? Então, seja na engenharia de dados, eu vejo muito engenheiro de dados falando, não, eu fiz um data lake. Tá bom, mas serve para quê? O que isso faz? Ou cientista de dados. Eu fiz um grid search porque eu usei o Boruta para selecionar variáveis, porque eu usei uma deep learning. Foda-se, isso é deep learning, cara. Eu quero saber quanto de grana vai trazer para o negócio. Né? É isso que você tem que saber.
E aí, ô Felipe, eu queria que você falasse a sua percepção, porque um ponto, esses dias, cara, me mandaram um print de um Instagram de algum infeliz, que eu não, ainda bem que eu não sei o nome, senão eu ia xingar o cara, mas me mandaram lá falando que, tipo, engenheiro de dados é encanador, enterra cano e faz eterno não sei o quê. Tem muita gente completamente desavisada, assim, não merece ter emprego. Tem muita gente. Eu fico doido com essas coisas, né? Enfim, ainda bem que eu não sei o nome. Mas aí o que eu queria saber é o seguinte: para um engenheiro de dados, e tem muita gente que tem essa dúvida, como que você vê, por estar um pouco mais distante do negócio, essa geração de valor? Né? A engenharia de dados, como que você vai, por exemplo, numa entrevista, você vai lá falar, estou migrando de área, vou entrar para a área de engenharia de dados. Tá, agora eu vou fazer, estudei um pouquinho de SQL, estudei um pouco de Python, já consigo me candidatar para uma vaga de júnior. Mas como que você fala do valor que esse negócio gera? Onde que você captura isso? Como é que você vê isso? Como é que você fez? Perfeito, não, muito importante, né? E aí volta, né? Desenvolvimento também de soft skills, senão você fica só no hard skills e não consegue se comunicar, não consegue desenvolver, né? Bom, vamos... Só um pontinho, peraí, só um pouco. Rapidão, segura aí, segura esse assim, desculpa te Claro, interromper. Galera, vai comentando aí qual é o seu maior medo na migração de carreira, que é um ponto que eu quero trazer para a nossa parte final da live. Conta aí qual que é o seu maior medo, qual que é o teu medo na migração. E aí continua aí, que a galera vai respondendo. Boa, não, vamos lá. Bom, aí depende um pouco da maturidade desse profissional que está entrando e fazendo essa migração, né? Porque a engenharia de dados é sim uma área mais técnica do que de negócio, né? Como data science, né? Que a área vai ter que entrar mais em contato com o negócio. Existem até profissionais, engenheiros de dados. Eu posso até colocar o meu caso aqui, que eu estudei um pouco sobre data science também, e aplico isso até nos clientes e participo de algumas competições. Isso me faz participar mais também da área de negócio. E eu até gosto dessa interação com a área de negócio para entender os problemas que eles têm do lado da área de negócio e também as soluções que eu posso dar sendo engenheiro de dados, né? E algumas coisas que eu posso trazer em mente aqui quando você vai fazer uma entrevista de engenheiro de dados, mesmo que for júnior, né? Você pode pensar, primeiro, estuda sobre a empresa que você vai fazer a entrevista. Então, sei lá, eu vou trabalhar numa empresa da área da saúde. Pô, pensa bem que tipo de informação que ela pode ter armazenada lá. Então, sei lá, dados de exames, dados de laudos, dados de pacientes. Então, tenta ali estudar um pouquinho sobre a missão da empresa. Sempre estudem sobre a empresa que você vai fazer a entrevista. Depois, como engenheiro de dados, o que eu posso fazer, o que eu posso resolver de problema dentro daquela empresa? Vamos pensar, será que eles estão usando cloud computing? Será que a empresa já está olhando para esse cenário? Talvez eu possa falar que eu tenho um projeto que eu criei um data lake na AWS ou numa nuvem que pode reduzir custo dentro da empresa e o dado não ficar espalhado para todo canto. Legal, eu nem sei se a empresa tem, mas eu estou me comunicando e eu sei fazer. Você falou que você sabe fazer o data lake, que é técnico, mas você falou por quê? O dado não chegar de todo lado e não ficar armazenado e não ficar disponível para a área de negócio consumir. Então eu crio esse data lake para reduzir faturamento da empresa ou aumentar o faturamento da empresa, reduzir custo e ajudar as áreas de negócio e os cientistas de dados a desenvolverem modelos e soluções para o negócio. Pronto, você já falou o que a área de negócio quer ouvir, né? Você não falou, eu vou fazer um data lake aqui só para criar variável e, nossa, o cientista de dados, você não junta as pecinhas, né? Então, dica, se orienta sobre a empresa que você vai fazer a entrevista e pense numa possível solução de problema que você pode agregar. No meu caso, eu citei a área da saúde, mas poderia ser indústria, comércio, varejo, diversas outras. Pense sobre a empresa e pense, sei lá, Mercado Livre. Vou entrar no Mercado Livre na área de logística. Pense num problema de logística que você pode resolver centralizando os dados da empresa. Antes de você fazer uma entrevista para aquela empresa, tem um portfólio, pelo menos, de alguns 2 segmentos, que é para você explicar quais problemas você já resolveu. Sei lá, peguei dados de eleições, dados da área da saúde, que sempre estão em alta, né? Sempre a gente passou por uma pandemia. Então, tente explicar essas situações que você desenvolveu de maneira mais simples, que outra pessoa possa entender. Não que só um outro engenheiro de dados possa entender, né? Mas acho que um pouquinho disso, acho que é legal conhecer a empresa e isso que eu disse. Acho que respondeu a pergunta, né? Respondido.
Eu vou mandar Só uma fazendo bomba pro Allen aqui agora. Fizeram uma uma bomba. pergunta, eu vou mandar essa bomba pro Allen aí, ó. Vixe, vamos lá. Ó, seguinte, não. Bomba Ah, para você. Todo mundo já sabe que comunicação é um dos soft skills mais quentes. Qual seria o segundo da lista que geraria grande diferencial? Nossa. cara, eu vou falar assim, ó, na lata, proatividade, cara. Ó, Para mim, a não. proatividade, para mim, assim, ó, que fez diferença na minha história, sabe? Tipo, pode ser que cada um tem sua história, né? Mas, assim, o que eu valorizo, o que eu valorizo como gestor, e que eu vejo vários gestores valorizando, e eu vejo que trouxe um mindset totalmente diferente, né? Nesse mindset de gerar valor, é a questão da proatividade. É a questão de proatividade, aí agora eu vou roubar aqui, tá? É proatividade e a escuta ativa. E aí linkando com o que o Felipe falou. Eu vou até fazer um comentário que tem a ver com isso. Essa questão que o Felipe comentou de você entender qual é a dor do cliente ou entender qual é a dor do recrutador, da empresa, para a gente saber o que a gente pode contribuir, tem muito a ver com saber ouvir, né? Trazendo um pouquinho da minha história aqui, né? Eu acabei de desenvolver, eu desenvolvi bastante isso quando eu estava empreendendo, porque na empresa nossa, a nossa empresa era uma empresa de soluções de problemas, com hardware e com software. Ponto, era isso. Então, assim, tudo que você imaginar de empresa que eu já visitei, empresa de mineração, empresa de calçados, warehouses, shopping de moda, como é que fala? De tecido, né? Que vende tecido e roupa. Enfim, empresa de serviço, indústria de leite e laticínios, eu já visitei de tudo. E assim, um ponto que eu ia com o mindset, desculpa, sempre com o mindset com o ouvido aberto. Eu chegava lá para poder ouvir qual era o problema da pessoa. Então, eu acabei desenvolvendo isso. Então, isso se aplica ao mundo profissional também. Quando você está entrando numa empresa, né, você precisa entender o que se espera de você, qual que é o problema da outra pessoa, o problema da empresa e por que você está ali para resolver, né? Como que você vai se posicionar ali para poder resolver aquele problema. Então, eu acho que são essas duas coisas. E acho que as duas coisas andam juntas, né? Você ter a escutativa, você entender qual é o problema, né? E ter essa proatividade de propor soluções. Top. Posso só falar o que linka com proatividade? Rapidinho, um minutinho só. Não, então, o que eu acho que linka principalmente com isso que você falou, Raul, é aquele sentimento de dono, né? Você pegar o problema para si e pensar que só você pode resolver aquele problema, né? Ficar com aquela dor, com o sentimento de dono, né? Poxa, eu vou resolver isso. Como seria se o dono da empresa fosse resolver esse problema? Ou quem fosse o dono daquele problema fosse resolver? Então, pega para si aquele problema, tome a dor daquele problema, pegue a responsabilidade para si, que você vai ter esse desenvolvimento. E isso eu acho que é muito importante como soft skill, acho que bate a linha muito bem com proatividade, né? É isso aí, cara. E eu lembrei de uma coisa, essa questão do sentimento de dono que você falou, eu já falei muito isso para a equipe dentro da Pod, e até assim, a gente já tem vários materiais aí, a Aline que está aqui online me ajudou a construir também, que a gente sempre fala, faça e trabalhe como se você fosse o dono da Power of Data, no caso aqui do nosso contexto aqui, né? Se coloque no lugar do dono. E se eu fosse o dono dessa empresa aqui, né? E aí eu tô falando desde uma startup até uma empresa multinacional, internacional. Então, se eu fosse o dono dessa empresa, se eu fosse o meu gestor, se eu fosse o meu diretor, né? Se coloque dessa posição, né? Porque aí você vai ter esse sentimento de dono e você vai ter zelo para poder cuidar daquela solução, você vai pensar com carinho, você vai pensar em questão de custos, em aumentar o faturamento e diminuir o custo. Aí depois a gente entra no como, né? Como resolver outros 500. Acho que o principal é o mindset. Eu adoro esse mindset geral, eu adoro. Muita gente tem, a meu ver, uma visão equivocada. A pessoa fala, por que eu vou ter atitude de dono se eu não sou o dono da empresa? O que as pessoas esquecem é que elas não estão trabalhando para a empresa, elas estão trabalhando para elas. Você primeiro tem que fazer para você, né? Então você tem que ser o melhor, fazer o melhor com aquilo que você tem, porque senão, se você tivesse condições melhores, faria melhor ainda, como diz o Cortella, né? Você está fazendo para você isso. Então, a primeira pessoa que você tem que ser foda é você mesmo. Então, isso casa muito com isso. As pessoas têm que ter essa... Eu acho que é migração de carreira, gente. Vocês têm que ter essa garra para entrar e marcar o golaço, entendeu? Você tem que ser foda para você primeiro, não é para ninguém, não.
Então, isso que é a atitude de dona, vestir a camisa, é para você. É isso que é muito top, é isso que está nessas entrelinhas também. E aí, falando um pouco aqui do medo da galera, eu sei que a gente já deu a nossa 1 hora de live, vai ter um monte de comentário aqui, acho que é enriquecedor também. Tem aqui, né, o André falou, pô, tenho medo da migração para a área de engenharia de dados. O medo dele é matemática e estatística. Muita gente tem esse medo da migração, que é o medo da matemática e o medo da estatística. Falando para a ciência de dados, pessoal, aí eu vou falar para o Fê. Acho que agora o Bruno travou. Mas para a ciência de dados... Cortou? Voltei? Voltou. Apareceu aqui para atualizar o software no celular bem agora, daí eu cancelei, ainda bem que deu certo a atualização. Na ciência de dados, pessoal, esse medo que vocês têm de matemática e estatística faz um certo sentido, não logo na entrada, mas no avanço da carreira. Você vai precisar mergulhar na matemática e na estatística para avançar na sua carreira, tá? No início é uma matemática mais básica. E aí uma perguntinha aí, Fê, resumidão, hein? Resumidão, porque já estamos estourando o nosso tempo. Qual é o nível de matemática que precisa para começar na engenharia de dados? Super sofisticado ou a básica já atende? Não, a básica atende com certeza, tá? Você pode ter estudado ali cálculo. Ixi, bem na hora de entregar o ouro ele ficou mudo, só de propósito. Eu falei, cara, ele tá sabotando. Voltou? Você sabotou, eu tô ligado. Não, sabotei não. Vamos lá. Na minha opinião, para qualquer área de dados ou de exatas que você for trabalhar, tenha pelo menos o sentimento de entender a matemática básica até o colegial, né? Claro que você não precisa saber a fundo, ninguém vai chegar com uma prova de cálculo para você fazer, ninguém vai te perguntar uma coisa muito específica, mas a parte lógica que você vai ter que aprender, para aprender programação, para aprender a resolver problemas, a matemática vai te ajudar, tá? Então... Ele ficou mudo de novo só para não contar. Tá travando, né? Até eu tava me escutando aí. Mas deu para entender. Deu para entender o que você falou, deu para pegar a ideia. Deu umas cortadas, mas o que eu entendi aqui, que eu acho que a galera entendeu também, é que para a área de engenharia de dados, também a matemática básica atende, porque basicamente, você sabendo ali uma estatística descritiva básica, sabendo o basicão aí, que você viu até o colegial, vamos dizer assim, vai dar para você entrar para o mercado, certo? Mas depois, gente, se especializem, se aprofundem no assunto. Vou ver mais alguns comentários aqui para a gente caminhar pro final da nossa... Vou levantar a mão aqui rapidinho, Bruno. Eu vi um comentário aqui falando, acho que o Rafael falou, que muita gente bota no currículo proatividade, mas não sabe real significado. Aí depois a Tan falou, não coloca no currículo que você é proativo, não. É isso aí, galera, não coloque. É exatamente isso que a Tan falou. Ó, não adianta você colocar no currículo, sou proativo, sou organizado, não existe isso. Tipo, você já está descartado de cara se você botar um negócio desse. E é assim, é mostrar exemplos, né? Tipo, então, acumule experiências. O seu portfólio são as suas experiências. Então, conte casos, né? Quando você estava na faculdade, quando você estava no mestrado, quando você estava numa empresa XPTO, quando você, sei lá, algum exemplo onde você foi proativo e gerou um resultado, né? Isso é muito mais valioso do que você botar isso num texto, né? É muito mais importante contar um valor que você gerou, né? Ou a capacidade de gerar valor que você tem com base no seu estudo, do que você colocar palavrinhas abstratas que não medem nada, né? Isso. Eu vejo que tem gente que erra no sentido de colocar coisas não quantificadas, né? Coloca coisa abstrata e dessa forma todo papagaio também fala, gente. Papagaio fala. Né? Então não adianta nada falar. Tem que ter coisas ali que tangibilizem o valor que você gera, seja para a ciência de dados, engenharia de dados, né? Para a área que você está indo. E aí, dá para a gente ficar aqui falando até meia-noite. Né? Esse negócio é sensacional, esse tema é muito louco. E a galera vai interagindo com a gente. Mas o que eu queria, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque ela traz uma riqueza grande, que ela é bacana. E aí eu vou fazer para o Raul e para o Felipe. Vou começar do Raul. Raul, o que você teria dito para o Raul 10 anos, 15 anos atrás? O Raul de hoje, o que ele teria dito para o Raul lá de 15 anos atrás? Um conselho, um diamante, o que ele teria dito? Olha, eu falei isso na outra live sobre o Take Action, né? Mas eu acho assim, o que eu diria de verdade é
entender o mundo que a gente está inserido hoje, né? Tipo, presta atenção no mundo que você está, ouça menos o que as pessoas estão falando no sentido de o que o seu professor está falando, sei lá, o que um parente seu está falando, alguma coisa assim, e preste mais atenção em como o mundo está, para onde o mundo está indo. Porque se eu tivesse prestado atenção, por exemplo, que essa mudança de era que a gente está passando para o digital, eu teria tomado outras atitudes do passado. Não que eu me arrependa de coisas que eu fiz no passado, porque como eu contei aqui de forma breve aqui, né? Tudo que eu passei, eu tenho orgulho do que eu passei. Mesmo as coisas que eu sofri, que hoje eu olho e falo, nossa, eu não devia ter gastado tanto tempo nisso. Eu olho para isso e falo, nossa, mas eu aprendi isso. Eu aprendi isso e isso é uma bagagem minha, né? Então, eu não me arrependo da minha história. Mas eu falaria para o Raul do passado olhar para isso, né? Tipo, presta atenção para onde que o mundo está indo, né? Não ouça tantas vozes assim mais passadas falando com você, sabe? Não que as pessoas não tenham ou elas tenham uma má intenção nisso, né? Mas a gente está num mundo muito dinâmico, né? Não adianta alguém chegar para você e falar assim, é desse jeito e pronto. Não, não é desse jeito. As coisas estão muito dinâmicas. Hoje, uma coisa que é verdade para a gente hoje, o hardware se aplica muito isso, né? A gente tem um hardware hoje, daqui a 6 meses tem outro, né? Lei de Moore, né? Evolui exponencialmente. Da mesma maneira é o mercado, né? O mercado, as ferramentas, as tecnologias, elas sofrem muita evolução. E se eu tivesse prestado atenção nisso, talvez o meu aprendizado teria sido mais rápido. Enfim, é isso, basicamente. Show. Até teve um comentário aqui, ó, do Elias. O grande lance é valorizar a jornada. O grande lance é valorizar a jornada, é isso aí. Exatamente. Eu estava, só para fechar aqui, eu vi uma vez um comentário do Primo Rico que ele fala o seguinte, que o interessante quando você lê o livro é que, pô, a pessoa para escrever o livro, ela levou ali alguns anos, né? E além dos anos que ela levou para escrever, também tem todo o conhecimento que ela acumulou, 10, 15, 20, 40 anos para poder escrever aquele livro. Então, quando você está lendo aquele livro, você está ganhando XP de 40 anos, né? Você está evoluindo ali no seu hard soft skills ali, né? Eu acho que, da mesma forma, acho que são essas iniciativas de compartilhamento de conteúdo aqui no Instagram, a gente aqui e outras pessoas compartilhando conteúdo. Então, a gente está aqui contando a nossa história, né? Não é que a nossa história é certa ou é errada, mas foi a nossa história. Olha para isso, né? E, vamos dizer assim, faça a sua história a partir desses aprendizados, né? Acho que basicamente é isso. Olha lá, anota o diamante, faça a sua história a partir desses aprendizados. Ou seja, não cometa os mesmos erros também que as pessoas estão cometendo na tua frente, aprende. Isso. Sensacional. Diamante. Galera já anotou, massa. E você, Fê, qual que é o seu? O que você diria, galera, não sei se vocês sabem, mas o Felipe é meu irmão, né? Então eu pergunto para ele, o que você diria para aquele menininho que eu dava umas porradas quando era pequeno? Aquela pestinha, né? Bacana. Não, vamos lá. Eu acho que essa pergunta ela é bem difícil de responder. Eu tive que fazer uma reflexão bem profunda aqui, porque a nossa jornada, a nossa trajetória ao longo da vida nos molda como a gente é hoje, né? Então, é meio complexo. O que você pularia de etapa para chegar onde você chegou hoje? Primeiro que eu não pularia. Eu seria a mesma pessoa que eu fui ao longo dos anos e os mesmos aprendizados eu gostaria de ter para ser o que eu sou hoje, né? Então, para desenvolver o que eu desenvolvi, o que eu sou hoje. Mas o que eu daria de dica para o Felipe lá de 15, 20 anos atrás, no meio em que você está inserido, tente ser o melhor, tá? E quando eu falo ser o melhor, não é ser aquele cara maluco que vai... claro que você tem que ser competitivo, mas pensa fora da caixa e tenta... se adaptar ao ambiente que você está inserido, seja ele qual for, né? Porque vai depender de muita coisa social aqui e não, cada um vai ter uma realidade, mas na realidade que você tiver inserida, seja o melhor, tente ser o melhor. E outra coisa muito importante, esteja com pessoas melhores que você. Então, para isso, você vai ter que lutar para ser o melhor da roda. Então, esteja com pessoas melhores para que você possa ter dúvidas, para que você possa... sentir uma inveja boa daquela pessoa para que você possa evoluir. Então, eu acho que eu colocaria essas dicas para mim lá atrás. Eu acho que faz sentido, acho que é bem legal. E show. E o meu, o que eu diria? Eu vi
essa frase foi o Bruno Perini que falou outro dia e eu achei bacana. Ele falou o seguinte, né? Comece sem estar pronto. Eu diria isso. Porque muita gente espera ter um produto formatado, um momento perfeito, a condição ideal para executar algum plano na vida dela, e esse momento nunca chega, esse produto nunca fica pronto e você corre o risco de perder o timing ou de atrasar muito alguma coisa muito incrível que você está fazendo, que você poderia fazer. Então, se eu pudesse voltar, eu diria para mim, cara, começa sem estar pronto, vai, chuta a bunda e vai embora, levanta aí, chacoalha o esqueleto e vai embora. Eu diria isso. Galera, essa live foi top. Quem perguntou, eu escrevi que vai ficar salva de fato. Foi um show, isso aqui foi um show hoje. Quero fazer mais dessas, foi animal. Pode falar, não? Posso fazer um comentário? Que eu vi a Gil falando aqui, eu não sei se foi para mim, eu acho que foi para mim. Como prestar atenção? Acho que foi para mim, né? Que eu estava falando da questão de prestar atenção. Acho que duas coisas principais. Você estar atento ao conhecimento, né? Buscar isso através de livros e tudo mais. E networking, você conhecer novas pessoas, você sair um pouco da sua zona de conforto, da sua caixinha. Então, usando o meu exemplo de novo, a minha caixinha era dentro da universidade, eu só via pessoas que estavam ali, que tinham uma realidade que para eles funcionava, mas para mim não funcionava, mas eu não ouvia fora, né? Então, se relacione com pessoas de fora, né? Se você está numa universidade ou numa empresa mais tradicional, vá para um ambiente de startups para ouvir o que o pessoal está falando, né? Se você tiver a oportunidade de ir lá para fora também para poder ver, ou seguir pessoas de fora para poder ver o que as pessoas estão compartilhando, isso vai te ajudar a te trazer um norte, né? Show! Galera, esses diamantes todos, vocês estão tendo aqui eu chamo de tira-gosto, vocês vão ter mais um, ou mais um monte, né? Na Semana Game Changer. Faça a sua inscrição na Semana Game Changer, que a gente vai falar muito sobre engenharia de dados, ciência de dados, problemas de negócio, resolver essa jornada inteira e com um mindset muito disso que a gente está falando hoje, né? Essa cabeça de gerar valor, de como é que a gente é o melhor naquilo que a gente está fazendo e mergulhar no técnico também. Então vai ser um negócio bem bacana, vai ser uma semana muito recheada de conteúdo. Galera, foi um show, foi incrível. Se fosse 3 horas de live, ainda seria pouco. É isso aí, Felipe. Se fosse 3 horas de live, ainda seria pouco. Foi um comentário para fechar com chave de ouro. Eu ficaria aqui tranquilamente mais 1 hora, 2 horas, porque está gostoso demais. Mas vamos manter o nosso cronograma aqui, porque todo mundo tem os seus compromissos aí. Top demais. Galera, muito obrigado. Felipe, Raul, vocês são foda, vocês são fera demais. Acho que a galera vai ter aí uma jornada com a gente na Semana Game Changer. Depois, as novidades que a gente vai divulgar na Semana Game Changer. Se vocês gostaram disso aqui, vocês vão pirar com o que está por vir. Vocês vão ter muito mais tempo comigo, com o Felipe, com o Raul e outras pessoas tão incríveis quanto nós que estamos aqui compartilhando com vocês. Então, só alegria, boa noite para vocês, um excelente domingo e uma excelente semana aí, top para todo mundo. Galera, obrigado, valeu, boa noite, um abração. Boa noite, pessoal, um abração. Até mais, obrigado. Me sigam aí no Instagram que eu posto bastante sobre engenharia de dados também, tá? Boa. Segue o Felipe lá, galera. Boa, valeu, pessoal, muito obrigado pela live, boa noite. Falou, Tchau, tchau. pessoal. Até mais, tchau. Tchau, tchau.